A propagação vegetativa consiste em multiplicar assexuadamente partes de plantas, células, tecidos, órgãos ou propágulos, originando indivíduos geralmente idênticos à planta-mãe. É uma técnica que está sendo cada vez mais adotada em nível mundial, principalmente por sua maior efetividade em capturar os ganhos genéticos obtidos dos programas de melhoramento. Essa forma de reprodução assexuada pode ser também chamada de reprodução clonal. Ela ocorre além das plantas nos fungos e nas algas e consiste na simples cisão de um órgão vegetativo e posterior brotamento da parte seccionada, transformando-se em um novo indivíduo. De modo geral, dentre as principais vantagens da propagação vegetativa de espécies florestais, podem ser citadas a formação de plantios clonais de alta produtividade e uniformidade, a melhoria da qualidade da madeira e de seus produtos, a multiplicação de indivíduos resistentes a pragas, doenças e adaptados a sítios específicos e a transferência, de geração para geração, dos componentes genéticos aditivos e não aditivos, o que resulta em maiores ganhos dentro de uma mesma geração de seleção. Entre as principais desvantagens da propagação vegetativa de espécies florestais podem ser citadas o risco de estreitamento da base genética dos plantios clonais, quando da utilização de pequeno número de clones, a não ocorrência de ganhos genéticos adicionais a partir da primeira geração de seleção, a dificuldade de obtenção de enraizamento em algumas espécies ou clones e a dificuldade de ocorrência do enraizamento em plantas não juvenis. O grau de sucesso obtido na propagação vegetativa é influenciado pela espécie, pela estação do ano, pelas condições fisiológicas da planta-mãe, pelas variações das condições climáticas, pela posição do propágulo na planta-mãe, pelo tamanho, pelo tipo e pela hora de coleta do propágulo, pelo meio de enraizamento, pelas substâncias de crescimento e pelos fungicidas. Essas variações originam-se de uma interação de fatores externos e internos inerentes, presentes nas células das plantas, bem como de substâncias translocáveis produzidas nas folhas e nas gemas, como as alcinas, os carboidratos, os compostos nitrogenados, as vitaminas, entre outras, sendo tais variações ainda pouco estabelecidas nas espécies lenhosas. Embora a maioria desses fatores envolvidos na propagação vegetativa da planta tenha sido identificado, ainda há carência da compreensão da importância individual, da interação desses fatores no processo da propagação e da fisiologia do processo. Para observarmos a propagação vegetativa, foram analisados dois tipos de portulaca grandiflora, uma espécie de flor conhecida popularmente como 11 horas, devido às flores se abrirem nesse horário. Ela é nativa da América do Sul, mas pode ser encontrada também na Ásia. Apesar de precisar de um solo bem drenado e bastante luz, se encontra largamente em climas temperados devido à facilidade para a proliferação e por serem muito cultivados. Esse grande cultivo se deve principalmente ao tamanho modesto da planta e às flores de várias cores. Dentre os 4 exemplares feitos, existem algumas diferenças. Um consistia na 11 horas de flor rosa com pedaços de caule enterrado no solo, enquanto outra simulava a cisão natural dela. Vemos na 11 horas de flor vermelha o mesmo processo, em um simulava a cisão natural e no outro um pedaço de caule foi enterrado. Visando que houvesse mínima diferença de fatores externos no crescimento de cada novo indivíduo, colocamos todos com a mesma terra, mesmo volume de terra e em condições de que a incidência de luz fosse semelhante. Em meados da metade do experimento, foram adicionadas mais partes das flores originais em cada um dos exemplares, principalmente caule e dessa vez uma novidade, folhas, pois seu crescimento não estava ocorrendo como esperado. Na função de adubo foi usada uma quantidade parelha de casca de banana em cada uma das mudas. No final do experimento, observamos que, independente de estar ou não enterrado o caule da planta-mãe, o desenvolvimento dessa nova 11 horas foi o mesmo. Vemos que as novas plantas não morreram, chegaram até mesmo a abrir algumas flores. O seu pequeno desenvolvimento deveu-se sobretudo às condições de clima infavoráveis e uma estação que não propicia um grande crescimento. Mas podemos concluir que sim, a propagação vegetativa é um processo muito útil para a conquista territorial de espécies vegetais, visto que as plantas se mantiveram vivas mesmo com as adversidades que foram expostas. Numa situação mais favorável, elas crescerão de maneira plena. O que comprova o seu futuro desenvolvimento, principalmente dos exemplares de flor vermelha, é que esses desenvolveram pequenas raízes, como pode ser observado na foto.
o que mostra uma facilidade de adaptação maior do que as de flor rosa e também comprova que, de apenas uma parte retirada da planta-mãe, está se desenvolvendo um novo indivíduo. E isso é o princípio da propagação vegetativa.